pessoal, vim compartilhar aqui mais uma dica com vocês de leitura de um livro que eu concluí recentemente. O livro é Onde Foram Parar os Intelectuais, de Enzo Traverso. É um livro que está em formato de entrevista, naturalmente ele foi entrevistado e isso se transformou num livro. Tem um valor histórico muito grande, né? O autor aqui, o entrevistado, ele tem amplo domínio sobre a história política, né? A história política e intelectual do século XX. Então, esse livro, Onde Foram Parar os Intelectuais, ele fala sobre a aura perdida dos intelectuais nesse período, apontando especificamente no período do século XX, apontando alguns fatores para isso, né? É que os movimentos com isso ficaram órfãos. Nós sabemos que os intelectuais eram aquelas pessoas de inteligência crítica que afirmava a verdade contra o poder. Alguns são citados, como por exemplo Ardit, Pasolini, o próprio muito conhecido Orwell e da qual me surpreendi um pouquinho o próprio Sartre, né? Abrindo parênteses aqui sobre Sartre, eu imaginava que Sartre fosse tendenciosamente de esquerda, né? Mas com muita propriedade intelectual, ele apresenta Sartre como alguém que não é um vássalo, né, de partido. E ele tinha críticas incisivas quanto ao pessoal da direita quanto da esquerda, então ele sendo incluído nesse rol de intelectuais aí que usava a verdade contra o poder. Esse livro aqui trata sobre justamente essa aura perdida dos intelectuais, dando lugar aos tais especialistas. Os especialistas são aqueles que aparecem nas nossas televisões, eles são produtos da mídia, são produtos da mídia em geral e que estão a serviço do poder. É falado sobre as condições pós-ideológicas que nós vivemos hoje, no seguinte sentido, em que as ideias já não fazem mais tão parte assim da política e por isso deu liberdade para os especialistas que estão a serviço dos poderosos aí anuviar os intelectuais. Enzo Traverso, ele anuncia nesse livro uma nova articulação entre produção de conhecimento, crítica do poder e também empenho político. Nós observamos que, como o livro trata especificamente sobre onde foram parar os intelectuais como aparentemente acabaram, ele dá até alguns itens, algumas razões para isso. Ele fala sobre a mercantilização da cultura, o fim das desilusões de uma geração, a guinada conservadora na década de 80 e também o fim das utopias do século 20. Então, esse crepúsculo, o crepúsculo do intelectual, tem várias razões e para ele estas citadas são algumas delas. Então, é um livro muito rico, como eu disse, historicamente é um livro que tem um valor enorme, porque o Enzo tem realmente um domínio muito grande sobre a história e os intelectuais aí da história, né? Então, fica aí a dica desse cenário, que apesar de que os intelectuais nesse sentido sumiram bastante, mas para Enzo o pensamento dissidente ainda não desapareceu e há um desejo aqui nele, qual ele expõe, o desejo de reinventar o intelectual do nosso século. Então fica aí a dica, Onde Foram Parar os Intelectuais. O livro não é tão grande, quem se interessa sobre o assunto, de cunho grandioso, político, histórico e intelectual. Daí fica a dica, pessoal. Valeu, até a próxima.